Tá na apresentação? Tem gente. Me ajudem, porque quando eu abro aqui só Sim, aparece professora, tá. ligada, viu? Pronto, ótimo. Então, né, aula passada a gente conversou sobre aspectos legais, né? A gente falou bastante sobre política nacional de resíduos sólidos, é o foco principal, mas a gente também falou sobre política nacional de meio ambiente, a gente falou também sobre a própria Constituição Federal, então a gente falou sobre algumas regulamentações que vão surgindo, né? A regulamentação também da questão da logística, né, reversa. Então, a gente, a partir da política nacional de resíduos sólidos, várias outras regulamentações, elas vão vindo em complemento e a projeção é que venham cada vez mais, né, porque a gente abre ali um cenário e o cenário nunca está 100%. Então, a gente sempre vai ter, né, que cobrir alguma lacuna, que trazer mais alguma regulamentação para que a coisa realmente possa acontecer, né, para que não fique vago. Então, a gente possa ali, quanto mais regulamentação vier, mais chance tem das coisas realmente acontecerem, porque fica tudo ali preto no branco. Não, tem que fazer assim, tem que fazer assado, não tem meio termo, cada um vai ter que fazer o seu esforço para acompanhar, né? Claro que tem ali um prazo para que isso aconteça, mas cada um vai ter que ir ali se adequando às regulamentações. Aí hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre acondicionamento, né, armazenamento e transporte, certo? De resíduos sólidos, que é uma parte muito importante, né? Uma parte fundamental. Até porque quando a gente imagina, né, que para eu levar um resíduo para reciclagem, para um processo de tratamento ou para uma destinação final, eu preciso passar sempre por essas etapas, né? Então, se configura um fator de importância porque está presente em vários cenários, dentro ali do gerenciamento do resíduo sólido. Então, hoje a gente vai falar, né, um pouquinho sobre coleta, acondicionamento e transporte, beleza? E aqui, né, já nesse primeiro slide, né, de título, de apresentação do tema, eu já tenho aqui uma figura que ela é bem ilustrativa, né, dessas três etapas. A gente começa aqui, né, com um recipiente aqui de coleta, certo? A gente tem algumas regulamentações, né, a CONAMA 375, a NBR 10.004, que vão falar mais ou menos, né, qual tipo, né, de tanque de armazenamento, de forma de armazenamento para cada tipo de resíduo, né? Se o resíduo é perigoso, se o resíduo não perigoso, inerte ou não inerte, a gente vai realizar essa coleta, esse acondicionamento e esse transporte de formas diferentes, de acordo com o tipo de resíduo, né? Aí a gente tem aqui, ó, essa bombona, né, chamada bombona ali na indústria, né, para acondicionar também resíduos, aqui, uma forma de acondicionar o resíduo, e a gente tem aqui o caminhãozinho para exemplificar a questão do transporte desse resíduo, né? Então, a gente vai comentar, é um tema simples, importante e ao mesmo tempo, né, bem tranquilo de se falar, né? A gente vai falar na questão dos MTRs. A gente podia também falar um pouquinho sobre dimensionamento de frota, mas acho que eu vou passar uma atividade, eu vou construir uma atividadezinha sobre dimensionamento de frota, porque é bem tranquilo, né? É bem tranquilo. Mas hoje a gente vai introduzir, né? A gente vai entrar nesse mundo de introdução a esses três pilares aí. Muita coisa a gente já viu relacionada principalmente à coleta, né? Lá na escola a gente já vê
essa questão de coleta seletiva, como separar, quando a gente está falando muito assim, em resíduos de escritório, resíduos de empresa, quando a gente não está falando de resíduo perigoso, a gente sempre já lembra, né, da questão da coleta seletiva, as cores que a CONAMA, né, a resolução do CONAMA traz para cada tipo de resíduo, certo? E depois, no âmbito, né, de resíduo perigoso, a gente também começa a ver como é que é feito, né, essa separação e também esse acondicionamento desses resíduos, de acordo com cada tipo de resíduo, não só em relação a ele ser perigoso, mas em relação também à sua composição, né? Ah, ele é perigoso, mas ele lâmpada fluorescente, é resíduo perigoso, sim, mas tem toda uma forma diferente de você lidar, né, com esse resíduo, tanto de você armazenar como também de transportar. Então, tem ali algumas situações mais específicas. Aqui, essa questão aqui, tríade da logística física, né? Separar, embalar e mover ou transportar, né? Novamente aqui. Então, a gente sabe que para a gente ter um sucesso, né, e o cumprimento a rigor da lei, né, então a gente depende ali da execução do trajeto físico do resíduo, desde de seu descarte até a saída da instalação, seja para a destinação final, seja para o tratamento, né, ou para um armazenamento transitório, enquanto ele vai ser, né, destinado de outras formas. Então, sempre tem, né, esses três pilares ali fundamentais. Então, na separação, né, eu vou coletar e segregar, né? Aqui a gente, onde é que eu jogo, né? Onde é que eu coloco? Como é que eu faço essa separação? Como é que eu armazeno ali esse resíduo, né? Aí aqui, acondicionamento. Como eu guardo isso com segurança? Como é que eu faço para deixar ele ali guardado com segurança, no caso do armazenamento? E como é que eu retiro aquele resíduo daquela instalação, né? No caso, uma indústria, um comércio, qualquer empreendimento ali que tenha necessidade de realizar o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ele é obrigado a fazer tudo isso daqui. Então, como é que eu retiro, né? De que forma eu vou fazer isso? Como é que acontece essa logística? Então, vamos começar, né? Ponto de partida, a segregação primária, né? O que é que eu vou fazer primeiro, né? Então, a coleta primária, ela dita o sucesso de toda a cadeia logística. Então, o acondicionamento, ele vai iniciar com a padronização visual rigorosa, segundo a resolução CONAMA número 275 de 2001, né? Então, essa aí já é a mais conhecida, tá bom? Para resíduo não perigoso. E como é que a gente, né, faz? Tem pessoas que já têm isso bem memorizado até, né? O meu filho, ele, na escola, eles já cobram que as crianças decorem, memorizem, né, as cores. Então, muita gente já sabe isso decorado, eu também. Mas a gente vai separar, né, papel, papelão, vamos aqui fazer isso rapidamente, porque a gente já viu bastante. Então, a gente vai separar por cores. Papel, papelão, aí quando eu falo papel, papelão, a gente não é só, é, é, são, são todos os resíduos de papel e de papelão, inclusive aquelas embalagens Tetra Pak, apesar delas não terem só papel, papelão, né, a gente sabe que tem uma lâmina de alumínio, a gente sabe que tem lâmina plástica também, né, na formação de toda a embalagem da Tetra Pak, a gente sabe que não é só papel, papelão, mas convencionalmente a gente acondiciona em papel, papelão, e posteriormente, né, vai ser feita para reciclagem mesmo, a gente dá uma separada ali. Papelão vai ser separado de papel, que vai ser separado de Tetra Pak, né, dentro ali de uma recicladora, por exemplo.
Plástico, né, tem um armazenamento aqui em vermelho, certo? Aí, quando eu falo plástico e também não tô fazendo Professora, menção... com licença. Ainda Oi, está no primeiro slide, tá? olha aí, vocês... Ainda bem que você me fala. Pois eu tô lá na frente, já passei, ó. Muito é triste. Eu vou... Já sei o que eu vou fazer. Vou compartilhar fora e botar o ecrã inteiro, porque é a forma que tem dado certo. Tá tão lenta a internet, olha. São quais unidades? Eu não entendi a pergunta, Niara. Tu tá falando do conteúdo ou qual a unidade da aula de hoje? Não, acho que ela está pensando que você vai cair na prova. Sobre o que? Entendi. Sobre as unidades que vão cair na prova. É isso? São todas, certo? Até a de hoje. Cai tudo, né? Tudo que a gente viu até hoje. Aí a prova é para a próxima semana, próxima sexta-feira. Tá bem? Aí eu comecei, inclusive, a aula, né, perguntando se estava tudo ok, se vocês têm alguma demanda em relação à avaliação, se vocês precisam de alguma coisa a mais, certo? Eu mandei hoje um slide de apresentação da aula passada, vou mandar também da aula de hoje, para dar uma acelerada no estudo, né? Para a gente não ter que rever a aula inteira, que às vezes, né, é muito tempo para rever uma aula inteira, mas tem gente que gosta, tem pessoas que gostam de dar uma resumida vendo só os slides ali, né, e eu acho que eu vou fazer isso também com as aulas anteriores, tá? Vou colocar as apresentações em slides lá no WhatsApp de todas as aulas que a gente teve até hoje, que são 4, né? São 4. Foram 4 unidades. Hoje, qual é? Deixa eu dar uma olhada, gente, qual é a nossa unidade de hoje. É a quarta. Se eu não me engano, é a quarta. Ó, a gente começou com classificação de resíduos, não, com introdução, né, eu trouxe muitos valores, né? Como é que está essa questão dos resíduos sólidos, né? Domiciliares, em termos de valores, como é que está os índices de reciclagem, de tudo, né? Um panorama, a gente traçou um panorama dos resíduos no Brasil. Aí aqui na caracterização a gente começa a falar, né, sobre composição, sobre classificação de resíduos. Aí na aula passada foram aspectos legais relacionados aos resíduos sólidos, a gente falou sobre legislação, né? Muita coisa focada na política nacional de resíduos sólidos é o foco. Eu não vou fugir de nada do que tem aqui, do que eu falei, certo? Eu sempre vou ficar bem, né, fiel ao que foi falado aqui, não tem nenhuma invenção. E hoje essa unidade 4, acondicionamento, coleta e transporte público dos resíduos, fecha, né, o nosso conteúdo a próxima, para a próxima semana, né, prova na próxima semana, certo? A unidade 2 não tem nada disponível, nem gravação. Pronto, eu vou colocar slide e atividade, mas não tem gravação porque foi a aula presencial, não foi? Foi uma aula presencial que a gente teve da segunda unidade, mas eu vou colocar tanto a apresentação, vou colocar uma atividade, um questionário com feedbacks para poder, né, vocês irem ali, né, recebendo já as dicas. Esse questionário
O David, ele já disponibilizou o questionário número 3 para vocês lá no Moodle? Já, professor, o da unidade 3 já está disponível. Pronto, o da Agora unidade só o 3, da 2 eu não tenho os tem. feedbacks. Pronto, pois eu prometo a vocês que nesse final de semana o feriadão vai ser bom para isso, né? Porque eu vou ter tempo, eu vou usar ele para dar uma acelerada em muita coisa aqui que tem se acumulado aqui das disciplinas em geral, tem muita coisa. Certo? E qualquer dúvida vocês vão me falando. Eu vou aqui compartilhar ecrã inteiro, porque realmente funcionou na última aula. Funcionou? Ó, aqui. Tá aparecendo, né, para vocês? Tá, professora. Vamos lá. Eu estava nesse slide aqui, certo? Mas vou voltar um pouquinho só para a gente começou aqui, aí eu, né, reafirmei tem esse outro esquema, né? Colocando aqui a separação, segregação, coleta seletiva, para onde vai, né? Onde eu jogo esse resíduo, né? Aí aqui o acondicionamento, como eu guardo isso com segurança, e nesse terceiro, né, cubo aqui, como eu retiro isso dentro da regulamentação que a gente tem, né? Com o manifesto de transporte de resíduo, ali sendo acondicionado em caminhões específicos apropriados para esse transporte. Aí eu estava, quando vocês me avisaram que ainda estava no primeiro slide, eu estava aqui, né, falando um pouquinho sobre essa segregação primária de resíduos não perigosos, né? Aí eu falei sobre aqui a gente ter essa separação por cor, que já é uma coisa muito conhecida nossa, e estava falando sobre algumas especificidades, falei sobre a Tetra Pak, aqui na questão do azul, né, onde a gente armazena, onde a gente separa o papel e papelão. No plástico, a gente tem também uma questão específica da cor vermelha. A gente tem uma questão específica em relação ao plástico, que é, se eu tenho, né, alguns plásticos, alguns recipientes plásticos, que eles têm armazenados ou tiveram contato com resíduo perigoso, eles são resíduo perigoso, eles não são mais plástico, né? Então, e isso serve para qualquer outro aqui. Se eu tenho vidro, que ele está ali, né, armazenando um resíduo perigoso, vai ser resíduo perigoso, tá? Então, tem essa situação. Agora, se não tem esse contato com resíduo perigoso, então, a gente trata, né, dessa forma aqui. Plástico é plástico, papelão é papelão. Ah, professora, mas, por exemplo, copo descartável, tá sujo sei lá, de suco, café, né? Como não é perigoso, né? Ainda continua sendo plástico. Aí vai ter, dentro da reciclagem, vai ter o processo de limpeza, né, ali do material. Então, a gente aqui, né, dando segmento, a gente tem o vidro, que é representado pela cor verde. Aqui a gente tem o metal representado pela cor amarela, resíduos orgânicos representado pela cor marrom, e em cinza a gente tem o rejeito. Aí o que é o rejeito, né? O rejeito é aquele tipo de resíduo que não tem nenhuma possibilidade de ser reciclado, certo? Deixa eu ver uma um resíduo que não é perigoso e que não tem nenhuma possibilidade de ser reciclado, são fita crepe. Fita crepe não tem possibilidade, né, de ser reciclado, certo? Pelo material, né, que tem de adesivagem, não tem como eu realizar, tratar como papel, não tem como. Ele é um rejeito mesmo, rejeito, não vou ter como reciclar. Aí eu mando ali para para o tanque, né, da cor cinza.
Aí aqui embaixo a gente tem, o que eu já falei, né? Embalagens plásticas contaminadas com produto perigoso, óleo agrotóxico e ou outros, né? Nunca vão no coletor ali para reciclar, né? Isso aí é o básico, exigem destinação para a classe perigosa. Aí aqui tem, né, essa separação entre o que é reciclável e o que é rejeito, né? Acabei de dar um exemplo ali, de coletor cinza, mas aqui tem vários outros exemplos, né? Nem tudo que parece reciclável, ele vai ter viabilidade de transformação. Então, evite a contaminação da coleta seletiva solidária, né? No caso ali que eu estou fazendo essa segregação, descartando corretamente, porque a gente tem algumas pegadinhas, principalmente ali em material de escritório, né? Vamos supor que eu tenho aqui, dentro de uma empresa, a gente tem, né, o setor de escritório, a gente tem o setor de alimentação, a gente tem o setor de produção, então cada setor desse vai ter seus resíduos, né, ou os tipos de resíduos. Então, a gente tem aqui, né, os recicláveis que obedecem aquelas cores, né, caixas de papelão, garrafa PET, copo descartável, né, idealmente limpo, certo? Mas a gente também pode mandar os que têm água ou café, também pode. O ideal é que a gente separe o de água e o de café, certo? Separadamente, um do outro, não misturar um com o outro. Jornais, revistas, né, impressões, e o rejeito, como eu falei para vocês, ele não tem possibilidade de ser reciclado. Então, aqui, ó, tem clipes e grampos de metal. É metal, mas ele não tem, né, não dá para fazer reciclagem desse material. Papel carbono é papel, mas eu também não tenho como realizar essa reciclagem. Vai para o coletor cinza, que é para rejeito, né? Para o que não tem mais como ser trabalhado. Fita crepe, papel metalizado, fotografias, guardanapos, bitucas de cigarro, né? Tudo isso vai para o coletor cinza. Aí uma dica prática, né? Remover o excesso de resíduos orgânicos das embalagens antes do descarte é o ideal, né? Então, tem alguns, tem agora, né, umas canaletas para a gente colocar os copos descartáveis, né, de que a gente bebe água do lado do bebedouro, né, e a gente às vezes tem também do lado uma mais fininha para o café, para os copinhos de café. Então, o ideal, né, é que faça uma limpeza, uma lavagem antes, tá? Mas, né, separar já é grande coisa, né? Já é muito importante fazer já essa separação do plástico em geral, do plástico comum, que vai ser todo misturado. Claro que quando chega numa recicladora, ainda vai passar, né, gente? Por separação. Então, essa segregação, ela vai acontecer a nível de gerador. Quando eu mando para reciclagem, também vai ter outra segregação ali. Geralmente passa por umas esteiras, né? Tem pessoas, são pessoas, é feito isso manualmente, né? Em cooperativas de catadores da mesma forma. Tem ali uma esteira, vai passando ali os resíduos que foram recebidos de uma empresa, né? Tipo, a empresa, sei lá, mandou seus recicláveis, Santana Têxtil mandou seus recicláveis para uma cooperativa de catadores. Então, eles vão lá, recebem, né, todo o material plástico, mas passa pela esteira para eles separarem, né, o polipropileno, as garrafas PET. Então, cada um vai, né, para uma reciclagem diferente, para um processo diferente. Então, eles vão, e tem até um valor também diferente para cada um, né? Aí aqui, a gente passa um pouquinho para essa questão do acondicionamento, certo? A gente falou um pouco sobre separação, segregação, coleta, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre acondicionamento. E principalmente quando a gente
fala sobre resíduos perigosos, né, que aí a gente tem que ter um cuidado um pouquinho maior. O acondicionamento, ele exige a correspondência exata entre o estado físico do resíduo e a composição, nunca tem aqui a engenharia do recipiente, mas a composição do recipiente, né? Então, ó, quando a gente tem aqui líquidos, resíduos líquidos e pastosos perigosos, que são considerados, vocês lembram lá do conceito, né, de resíduos sólidos, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, eles não colocam somente o resíduo no estado sólido como resíduo, né? É resíduo também o que é líquido e o que é pastoso, que eu não tenho como enviar para uma rede de saneamento, não tem como tratar. Então, ele é tratado como resíduo justamente por essa dificuldade, né, de haver tratamento, e geralmente resíduo é perigoso, certo? Geralmente, esses líquidos pastosos são perigosos. Por quê? Porque se eles não fossem perigosos, fossem líquidos ou pastosos não perigosos, eles poderiam ser lançados na rede de tratamento, né, de efluente normal. Então, eles não seriam resíduo sólido. Então, passa a ser resíduo sólido também líquido e pastoso perigoso. Aí é tratado como resíduo sólido. Porque aí ele vai para armazenamento, né? Ele vai ter ali um tratamento, vai ser mandado para um coprocessamento ou para um aterro industrial, porque é similar, o aterro industrial recebe resíduos perigosos, certo? Só que ele é similar ao aterro sanitário, só que ele traz essa questão de armazenagem de um resíduo perigoso. Então, vai ter toda uma engenharia específica, especial, para que aquele resíduo perigoso, ele não entre em contato com o solo, né, para que ele não entre em contato com o ar. Então, a gente vai ter um armazenamento rigoroso, certo? Geralmente com esse material, né, de polietileno de alta densidade, como é o que é utilizado aqui para esse tambor ou bombona que armazena resíduo líquido pastoso perigoso, certo? Pode ser do material de plástico ou metal, mas o mais utilizado é um material em plástico mesmo, né? Polietileno de alta densidade. O mesmo que é utilizado em mantas para impermeabilizar na construção do aterro sanitário, né? Na construção do aterro sanitário, a gente tem algumas camadas de impermeabilização. A gente tem compactação do solo, né, para que ele, né, o próprio solo, ele fique ali bastante impermeável, e a gente também tem a colocação de uma manta de PEAD, né, que é justamente esse material também aqui da Bombom. Então, ele é muito seguro, né, ele impermeabiliza mesmo, separa mesmo. A gente também tem como forma, né, dimensão de PEAD, certo? E eles são ideais para grandes volumes, né, líquidos, eles são maiores aqui, tem essa grade de contenção e transporte, tá? Então, é o isotanque também, similar, mesma função aqui da bombona. Agora, quando a gente tem ali resíduos sólidos, né, a granel, por exemplo, pós, né, entulhos, certo? Resíduos mais sólidos, aí a gente pode armazenar em big bags aqui. Já a big bag, ela não é polietileno de alta densidade, mas ela é polipropileno, né? Tem ali polipropileno não trançado, né? Bem firme, bem resistente. Não é para resíduo perigoso, tá? Não é. Geralmente para resíduo da construção civil, né? Para outros resíduos que não tem problema ter esse contato ali, né? Com o externo, interno. Aí a gente também tem outra forma de acondicionamento dentro da indústria e em outros locais também, que são os sacos de ráfia,
que tem mais ou menos o mesmo, a mesma composição da Big Bag, só que eles são menores, né? São, são têm a mesma composição, mas são um pouco menores, né? Aqui, revestimento e pequenos entulhos sólidos, eles são utilizados bastante. Alguma pergunta, pessoal? Se tiver pergunta, vocês podem me pausar, tá certo? Que eu vou aqui, às vezes eu, né, faço a coisa bem sem pausas, né? Tem dia que eu tô mais de pausar, tem dia que eu tô mais acelerada. Hoje é um dia que eu tô mais acelerada. Mapa de decisão. A gente tem aqui, meio que um fluxograma, tá? Do que a gente vai, de como a gente vai fazer esse acondicionamento, classificando por risco, certo? Se é resíduo perigoso, se é resíduo não perigoso. Então, se eu tenho um resíduo gerado ali, primeira coisa que a minha primeira pergunta é, ele é perigoso ou não perigoso? Se ele for não perigoso, ele é classe 2 e ele pode ser inerte ou não inerte. Então, como é que ele vai ser acondicionado? Ele pode ser acondicionado, né, em caçambas, em sacos de ráfia, a gente vai poder usar acondicionamento a granel, né, pode ficar em área descoberta, né, se o resíduo ele for inerte, agora se ele for não inerte, aí, né, eu tenho que ter mais cuidado para que ele não seja, não pegue, né, chuva e ele passe a solubilizar e gerar algum problema, certo? Então, se for resíduo inerte, pode até ser armazenado em área descoberta também. Agora, se for resíduo perigoso de classe 1, ou seja, capaz de causar dano à saúde ou ao meio ambiente, aí eu tenho esse tracejado aqui verde, ó, que me leva a duas situações, né? Bom, é perigoso. Ele é líquido ou pastoso? Ou ele é sólido? Se ele for líquido ou pastoso, aí eu vou acondicionar, né, como eu já falei, em bombonas ou isotanques, né, que são fabricados, né, tem uma regulação pelo Inmetro, e eles têm um uso mais restrito para, né, líquidos perigosos, pastosos, que tem que ter um cuidado maior. Agora, se ele for sólido, certo? Ele for perigoso, mas ele for sólido, aí a gente vai optar por duas situações. Eu posso usar ainda as bombonas do mesmo jeito, ou eu posso usar, dependendo, né, da composição daquele resíduo perigoso sólido, né, eu posso deixar em big bags, obrigatoriamente em área coberta, né, para que não haja nenhum perigo. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Se for sólido, ele tanto pode ter o mesmo tratamento aqui do líquido, bombonas também, ou eu posso deixar em big bags em área coberta, certo? Aí, quando a gente quer vislumbrar no local como é que vai ficar, né, esse ar-condicionamento, eu falei sobre o material do tanque, né, de acondicionamento, né? Então, eu falei até agora sobre material e que tipo de resíduo vai para cada material. Agora, como vislumbrar isso daí, essa área coberta, tem ainda uma base, né, para evitar, uma base de contenção, para evitar mais uma camada de proteção, mais uma camada de segurança, né? Isso para resíduo perigoso. Então, como é que deveria acontecer, né? Como é que é o ideal? Tem o recipiente, que eu já comentei como é, né, que a gente faz essa seleção desse recipiente. Vamos supor que a gente tem aqui uma bombona de PEAD, certo? Nessa bombona, eu vou ter, por exemplo, um resíduo líquido perigoso, e a gente vai precisar, né, também ter cobertura,
né, ter um teto, uma área coberta, que é um requisito estrutural obrigatório para resíduo classe 1, né, para a maioria do resíduo classe 1, principalmente para resíduo líquido e pastoso. A tampa aqui, né, eu queria ter eu queria saber pegar aquela canetinha, mas eu vou aprender para a próxima aula, vai dar certo. Para eu ficar aqui apontando, né, porque, mas aqui, ó, tem duas tampinhas em cima dessa bombona, certo? Então, o ideal é que ela fique sempre fechada, que as tampinhas em branco, ó, que ela sempre fechada, aberta apenas na hora de adicionar o resíduo ou na hora de remover esse resíduo para as próximas etapas, certo? Sempre fechado, nunca abrir. O corpo, né, do recipiente, do tanque que vai armazenar, que a gente já conversou, né, homologado pelo Inmetro, isento de dano, furo, amassado. Se tiver qualquer condição dessa, se você perceber que ele está amassado, que ele tem, né, alguma rachadura na sua estrutura, então não serve, já precisa fazer essa troca, porque ele precisa estar, né, integral ali. Aí a gente tem a necessidade também do rótulo aqui, ó, em amarelo, né, para identificar de forma clara, visível, para ser mais fácil essa inspeção, né? Quando você for, né, reutilizar para o mesmo resíduo, hein? Para o mesmo resíduo, né? Não pode para resíduos diferentes, pelo amor de Deus. Né, precisa remover ali os rótulos originais e refazer essa identificação. Mesmo sendo o mesmo resíduo, você vai colocar, né, novos rótulos com novas datas até, né, da produção daquele resíduo. A gente vai ter aqui uma base, né, que é uma bacia de contenção, que também é obrigatória para prevenir, né, derramamento do solo, ou em caso de vazamento, principalmente dos líquidos, né, dos resíduos perigosos líquidos. A gente tem mais uma barreira aqui de proteção. Aí a gente tem esses microcenários de risco, são casos específicos, certo? Eu já comentei, né, já falei um pouquinho sobre essa questão da lâmpada fluorescente, que é, né, a gente vê ali, é vidro, né, vidro, vamos lá mandar para o armazenamento dos vidros. Não, não pode, né? A gente sabe que essas lâmpadas fluorescentes, elas têm, né, gases, né, perigosos, então a gente vai manusear e acondicionar, transportar de forma bem diferente. Evitar ao máximo nunca quebrar esse material, porque aí a liberação desses gases e ácidos também, se possível, separar das caixas, quando juntar aquelas lâmpadas queimadas, você coloca nas caixas originais ali de papelão ou baterias, né, de automóveis aqui, né, que geralmente contém chumbo e ácido, que é perigoso, né, que são duas substâncias perigosas. A gente vai sempre armazenar na posição horizontal, porque se eu colocar na vertical, ou se cair, né, da pilha de armazenamento, se cair, a possibilidade desse material percolar é maior, tá? E não empilhar excessivamente, justamente para evitar essa queda e a saída dessa posição da horizontal, tá? E, claro, sempre, né, acondicionar ali, né, evitar acondicionar próximo a inflamáveis e óleos, né? Aí tem mais um, né, a gente falou aqui sobre, ó, lâmpada fluorescente, baterias, e agora a gente vai falar sobre a questão do amianto. O amianto é conhecido, né? A gente já sabe há um tempão, né?
aquelas telhas de amianto já foram bem faladas, né? Tem também a recomendação para haver a troca, de não haver mais a utilização dessas telhas de amianto, mas como tem coisas antigas, né? A gente ainda precisa manejar esse material de amianto, que é o asbesto, né? Também conhecido como asbesto. Materiais com asbesto, eles representam risco respiratório crítico. Eles vão liberar microfibras do ar, né? Que vão provocar tanto doenças respiratórias quanto câncer, né? Vai tipo isolado do solo também, né? Não só do solo, mas também do ar. Então, eu vou precisar tratar ele como resíduo perigoso em tripla camada. Então, eu uso aqui um plástico, mas para que essas fibras, para eu conseguir, né, botar mais uma barreira para que essas fibras, elas não se espalhem pelo ar. Então, eu envolvo o plástico transparente com espessura maior que 0,15 milímetros. Eu coloco rótulos de risco e identificação, né? E acondiciono aqui em big bags ou tambor, né, com tampa para contenção estrutural. E também sobre piso ou solo, né? Eu preciso de uma altura mínima de 8 centímetros, então eu vou precisar também utilizar aqui uma base, não de contenção, distanciar, né, ele desse solo, certo? Não é aquela mesma contenção que eu falei, né, anteriormente. É uma base para distanciá-lo do solo, né, e aumentar a minha proteção. Aí aqui tem outro grupo, né, que é a questão dos EPIs contaminados, outro grupo específico. O EPI, ele se torna o próprio risco dependendo do seu uso. Então, o acondicionamento do EPI, ele pode obedecer não ao material do EPI, mas sim ao material em que ele foi, em que ele entrou em contato, né? Então, se eu tenho, né, uma luva de tecido, mas ela está completamente, né, encharcada lá de óleos lubrificantes, cheios de resíduos perigosos, então eu vou tratar aquela luva como resíduo perigoso, certo? Então, o destino vai ser o mesmo, né, com processamento para classe 1. Tem alguma pergunta? Deixa eu voltar aqui para ver. Ouvir pergunta. Tá falhando, é? Tá falhando? Ou é só para o Paulo César? Me digam se é só o Paulo César que está sentindo, porque aí vai ser a internet do Paulo César. Se não, aí é pra mim. Tá ok? O Henrique disse que tá ok, Paulo César. Deve ser uma oscilação da tua internet. Tá bom? Dá uma olhadinha. Então tá. Tá passando os slides, né, gente, dessa vez? Diz o sim ou não. Ah, que bom. Lembrei, já pensou se eu estivesse falando aqui de novo lá no. Voltando aqui. EPI, né? Então, falei aqui dessa questão da contaminação do EPI. Se eu tenho EPIs, né, grupos 2 e 3 não contaminados, aí eu
tem uma maior possibilidade de trabalhar com esse material, mesmo tendo outra questão, né, que é a questão da contaminação biológica. No caso, eu posso estar realizando limpeza e reutilizando, isso é algo até comum, não é o ideal, certo? Não é o ideal, idealmente isso não é bom, mas eu vejo que existe, né, essa questão. Eu entendo assim, se for ali um contato, né, com somente com o trabalhador, no dia a dia, no contato de rotina, certo? Tem alguns EPIs que têm a possibilidade. Não recomendo isso, fazer isso com respiradores, né? Respiradores, né? Aqueles EPIs, né? De vias aéreas, certo? Não recomendo. Agora, como tem aqui, ó, capacete, bota, a jaqueta, né? De sinalização, de proteção, ok, certo? Agora, coisas mais que têm contatos com mucosa, aí é um pouco mais complicado. Por quê? Porque as mucosas, elas vão fazer com que aquele EPI, ele esteja contaminado com algo perigoso, porque a gente, ó, como é que é feita a classificação da periculosidade de um resíduo? Vocês lembram? É o que ele precisa ter, no mínimo, uma dessas características, ó. Corrosividade, inflamabilidade, né, combustibilidade, toxicidade, não é isso? E patogenicidade. Então, no caso, essa patogenicidade era que eu traria aqui para essa questão das máscaras e respiradores, né? Então, como estava ali em contato com mucosas, bactérias, né? A pessoa podia estar doente, com algum problema. Então, ali a gente tem, né, agora, facilmente a gente pode, né, realizar processos onde essas bactérias, elas podem, né, não só bactérias, né, micro-organismos patogênicos, eles podem facilmente, né, temperatura, se o material tiver a possibilidade de ser submetido a alguma temperatura, né, em torno a temperatura acima de 100, né, por exemplo, tem material, possibilidade, tem a ver alteração do material. Não, a recomendação geral não é essa, mas acontece, já vi acontecendo em vários locais. O hub logístico, né, aí aqui a gente fala sobre aqueles pátios de armazenamento. Esses pátios de armazenamento, eles são pátios de armazenamento temporário. Não é, porque se não for temporário, ele vira um aterro industrial, né? Porque ali armazenar em tempo indefinido é o que um aterro industrial faz. Ele recebe resíduo perigoso que eu não tenho como fazer outro tipo né, de armazenar o resíduo no máximo 1 ano, certo? Ele pode ali ficar armazenado dentro de todos os padrões de segurança, aguardando transporte, né? Eu vou transportar para onde? Eu vou transportar para destino final, eu vou transportar para coprocessamento, né, para um tratamento, eu vou destinar para incineração,
ou eu vou destinar para um aterro industrial? Qual vai ser? Qual vai ser, né, a próxima etapa? Vai depender do tipo de resíduo e das possibilidades, né, de tratamento que existem também ali. Então, ah, a, a, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, ela traz muito essa questão, né, essa regulamentação, que eu preciso aqui da cobertura, né, de proteção contra chuvas, eu preciso de um piso impermeável nesses pátios de armazenamento, eu preciso de corredores com acesso livre para as empilhadeiras, eu preciso ter barreiras de contenção aqui, né, separação física rígida entre materiais incompatíveis, por exemplo, o resíduo líquido perigoso e o resíduo sólido, né, então a gente faz essa separação, e, e é isso, né, geralmente assim, funcionam os pátios de armazenamento. Agora, como é que é feito, né, o transporte interno até os pátios de armazenamento, né, dos tanques? A gente tem ali a produção do resíduo e a gente vai armazenando nessas bombonas, né, vamos supor que esse seja o caso. Aí, como é que eu faço para levar até, né, o pátio de armazenamento, que vai ficar esperando o transporte chegar? Eu posso tanto utilizar aqui esses carrinhos, tá? De segurança manuais, ou eu posso usar empilhadeiras, que é o ideal, mas se eu não tenho ali a possibilidade do deslocamento de uma empilhadeira, esses carrinhos transportam com segurança, certo? Mas, para isso, eu vou precisar, né, para fazer esse transporte ali nesses carrinhos de segurança, ou mesmo nas empilhadeiras, eu vou precisar que os EPIs adequados sejam utilizados, né, em relação a que tipo de resíduo está sendo transportado. Eu vou precisar aqui, ó, dessas faixas de amarração de segurança para prevenir o tombamento durante o deslocamento, né, no caso de recipientes altos, como uma bombona dessa, recipientes 100% tampados durante todo o trajeto de movimentação e equipamento adequado, né? Carrinhos ou empilhadeiras, em vez de rolagem manual. A gente lembra, né, quando a gente vê essas bombonas, a gente vê a pessoa, vocês já viram essa situação na casa de vocês ou em algum local, essas bombonas, elas sendo assim rotacionadas, né, para tirar ela de um lugar para outro, isso daí é muito perigoso fazer, né? Porque pode acontecer de tampar, ou pode acontecer também o tombamento e vir a acontecer um acidente, certo? Então, o ideal, carrinhos ou empilhadeiras. Agora, né, eu falei, né, falamos aqui, a condição, né, quando eu tenho ali com a contratação de uma transportadora para esses resíduos, eu vou precisar de algumas exigências para que aquele transporte aconteça. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão só digitando hoje, né? Cadê? A minha voz é que está cortando? Será que a minha Professora, às internet vezes pode ser? para um pouco, aí, mas no instante volta. Sabe o que é? Pode ser realmente a minha internet, porque eu comecei com uma dificuldade aqui de conexão. Aí eu abri a porta, aí melhorou. Só que pode ser que ainda esteja ruim, tá? Mas se tiver impossível de compreender, aí vocês me falam que aí eu vou para outro local.
porque aqui é o local mais silencioso que eu encontrei hoje. Dá para continuar ou preciso mudar de local? Pode ser sincero. Fala aí, Paulo César. Pode falar. Não? Travou, né? Certo. Eu vou fazer uma coisinha muito rápida, tá? Certo, eu vou repetir do último slide, tá bom? Mas deixa eu vou fechar aqui. Vou fechar aqui minha câmera porque eu vou para outro local que eu acho que vai ser um pouco melhor para a gente finalizar aqui. Como é que tá aí para vocês, gente? Tá na apresentação? Pronto, Ah, professora. pronto, ótimo. Vou repetir, tá? Foi esse de travou nesse aqui de movimentação com segurança ou nesse de transporte? Vou voltar, já vocês ficaram calma. Eu vou voltar para a situação aqui do manuseio interno, certo? É, eu tinha saído aqui dos pátios de armazenamento, certo? Que eu estava falando sobre pátio de armazenamento, fazendo um comparativo, né? Se eu tivesse um pátio de armazenamento indefinido, de tempo indefinido, ele seria um quase que um aterro industrial. Só que o aterro industrial ele tem muito mais engenharia de proteção, né, do que um pátio de armazenamento. Mas eu estaria tratando ele como se fosse. Então, por isso que eu tenho que entender que pátio de armazenamento, né, ele é temporário, eu não posso ultrapassar esse tempo, e quanto mais eu ultrapasso esse tempo de um ano, mais risco, né, eu corro, porque um aterro industrial tem mais barreiras de impermeabilização do que um pátio, né, e eu não tenho a exposição, proximidade nenhuma com substâncias incompatíveis, não tem proximidade, é tudo muito bem elaborado, né, em termos de engenharia de segurança. Aí, depois que eu falei sobre a questão dos passos de segurança, eu vim aqui para essa movimentação que há da geração do resíduo, do meu armazenamento ali dentro dos setores, até os pátios de segurança, até os pátios de armazenamento, até que o veículo de transporte chegue para levar esse resíduo, né? Aí eu havia falado que para essa movimentação, que muitas vezes é humana, né? Ou manual ali com os carrinhos de segurança, ou com empilhadeiras, eu preciso ter algumas coisas respeitadas, que são EPIs adequado, né, ao tipo de resíduo, certo? Então, eu vou pegar as fichas de segurança, certo, daquele resíduo,
e vou entender quais são os EPIs, quais são os riscos, eu vou saber se eu vou precisar de óculos de segurança, se eu vou precisar de máscara, respirador, ou se eu vou precisar só capacete e luva, já está ok, né, e óculos. Então, a partir das fichas de característica do resíduo, eu vou entender, tá? Eu vou precisar dessa amarração de segurança para que evite tombamento da bombona. Eu vou precisar que os recipientes, eles sejam 100% tampados durante o trajeto e que eu tenha equipamento de transporte, mesmo que ali interno, né, específico, carrinho ou empilhadeira, em vez de rolagem manual. Rolagem manual é aquele ato, né, de rotacionar ali a bambona com as mãos para levar para outro lugar, né? Eu estou aqui, tem as bambonas com resíduo perigoso, a gente não pode fazer isso, né? Com tanques que armazenam água, outro tipo de substância que não é perigosa, a gente, né, já vê muito essa situação, mas resíduo jamais, né? A gente tem que transportar dessa forma. Aí, aqui eu vou começar a falar realmente sobre o transporte, né, geralmente rodoviário, transporte rodoviário desses resíduos. E ele só vai ser liberado se eu tiver respeitando algumas exigências, certo? Quais são as exigências que precisam ser observadas para que aconteça esse transporte de forma mais seguro possível? Eu preciso verificar a licença de operação da empresa de transporte contratada, né? E também do local, né? Porque vai ver o transporte do gerador até o destino, né? Até a destinação. Então, eu vou precisar tanto da licença de operação, se está tudo ok, com os órgãos ambientais, como também de onde vai ser recebido esse resíduo, né? Não só de quem transporta, porque a responsabilidade é de todo mundo, tá? Compartilhada entre gerador, transportadora e o destino final. Eu também vou precisar verificar, né, aqui a autorização ou licença de transporte rodoviário de produtos perigosos para aquele veículo, certo? Quando aplicado. Eu também vou precisar saber se o veículo ele está homologado, íntegro, adequado para o tipo de estado físico do resíduo transportado. A gente vê, né, eu já vi bastante. Ao andar aí na cidade, a gente vê alguns caminhões transportando lixo, entulho, só que os caminhões, um estado, assim, completamente, né, totalmente deplorável, né, ali vazando resíduo no meio da rua. Ah, mas não é perigoso, mas é resíduo. E a gente vê muitas vezes isso acontecer, né, caminhões todos oxidados, enferrujados, vazando resíduo, caindo resíduo, né, na pista. Então, tem essas situações, quando você vê, você pode denunciar, porque é uma prática, né, perigosa. DNA da rastreabilidade, né? Onde é a origem da rastreabilidade vai ser ali ditada pelo MTR, certo? Que é o MTR? É o Manifesto de Transporte de Resíduo. Né? Então, é ele que vai me garantir essa ciência de onde veio, né, o resíduo, qual foi o tipo, tem todas as informações que vocês imaginarem sobre o resíduo dentro do manifesto de transporte de resíduo. Ali vai ter a quantidade de resíduo gerado, o tipo de resíduo, né? A gente vai ter ali informações sobre o transportador, sobre o destinador, e tudo vai ser via sistema, via SINI, né? Sistema de Informação Integrado sobre Resíduos. Então, lá o gerador, né, já vai ali gerar o MTR, e esse MTR, o transportador contratado, ele vai entrar no mesmo sistema, vai ter uma via impressa com ele, né,
caso ele seja fiscalizado, parado, então ele vai precisar andar com o manifesto impresso, mas também ele está lá, né, no meio digital, tanto com acesso do gerador, transportador e quem vai receber, que é o destino, né, que vai destinar o resíduo. Então, via sistema, aquelas informações são confirmadas um pelo outro, certo? O gerador vai colocar as informações, o transportador vai lá, né, confirmar, fazer complementações, e depois o destinador que vai receber, ele também vai dar o aval, né? Chegou aquela quantidade de resíduo, aquele tipo de resíduo, né? Que às vezes, né, é justamente para impedir esses erros, ou não erros, né, mas coisas propositais, né, aumento, unir um resíduo com outro, de outro gerador ali, então, é justamente para ter essa clareza, né, entre as partes. No passado, acontecia muito, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas denúncias de aquelas empresas de limpa-fossas, aquelas empresas que vinham, né, com seus caminhões, faziam um desentupimento de fossa, estourava a fossa do morador. Aí a pessoa chamava aquelas empresas, né, ele ali pegava uma parte ali daquele efluente, que era efluente com resíduo e tudo mais, lodo, né, tudo misturado. Aí, o que que ele fazia? Ele retirava da residência, resolvia o problema do entupimento, né, da fossa, do extravasamento da fossa. Aí, ao invés dele levar, né, para o destino correto, muitas vezes eles desviam, porque tem um custo, né? Tem um custo, a pessoa contratava, isso eu estou falando em termos, né, de pessoa física, né? Morador e tal, coisa bem residencial. Eu estou fazendo um paralelo aqui com essa situação do transporte de resíduo perigoso, por exemplo, né? O que que acontecia? O desvio, ao invés do transportador, né, do motorista ali dirigindo o caminhão, ao invés dele levar para um destino correto, ele levava para uma lagoa. Olha aí, né, que crime. Eles despejavam numa lagoa, eles despejavam num terreno bem afastado, bem ermo, né, e faziam essa liberação do que eles já haviam retirado das residências. Então, isso acontecia muito, 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 muito mesmo. Hoje está mais difícil, mas eu acredito que ainda aconteça, que possa acontecer, sabe? Então, essa situação aqui é justamente para evitar tudo isso, para ter a clareza, a transparência do que está sendo transportado, que foi realmente, né, para o destino final contratado ali. Então, o MTR, principalmente dessa forma digital, ele diminui bastante esses riscos, né, de desvio. Atenção regulatória, a gente tem aqui embaixo, ó, o documento assinado pelas três partes deve ser arquivado pela área contratante por, no mínimo, 5 anos, né? Eles têm que guardar o manifesto de transporte de resíduos por pelo menos 5 anos, né? Para que ele possa apresentar, caso haja, né, algum pedido, alguma solicitação, alguma ocorrência, para que ele possa apresentar e comprovar. Então, esse documento, ele precisa ser arquivado por, no mínimo, 5 anos para ter essa segurança, né? Está aqui, foi transportado, foi para tal lugar, essa quantidade de resíduo, está tudo certo. E, finalizando, eu tenho aqui um checklist do gerenciador, né? Ali, quem faz esse gerenciamento, né? De separação, acondicionamento e transporte, certo? Então, aqui, ó, primeiro, né? Fazendo um resumão, primeiro a gente vai segregar na fonte, né? Então, a gente usa
ali as lixeiras regulamentadas ali pela resolução CONAMA. Na dúvida, não misture, né? Se você tem dúvida em relação a determinado resíduo, se eu coloco no plástico, se eu coloco, né? Tem alguma dúvida, né? Não mistura, certo? O rejeito, ele sempre vai no cinza, né? A gente já comentou aqui. É mais um resumão. Professor, Acondicione pelo risco. Oi? uma dúvida. Boa noite, o Israel Boa aqui. noite. Boa noite, Professora, Israel. a SEMAS, especificamente aqui no Ceará, ela exige dos transportadores uma licença, né? Uma licença por adesão. Não sei se a senhora já trabalhou, conhece alguém, mas uma dúvida que eu sempre tive. A gente trabalha também com frete, né? Às vezes um produto, ele vai ser para São Paulo, para Minas Gerais. Essa empresa que a gente contrata lá de São Paulo, que vem coletar, ela precisa se regularizar aqui no Ceará para recolher o resíduo aqui, ou a licença ambiental dela, a licença de transporte dela do outro estado, daria certo? A licença ambiental dela, ela é válida, certo? Ela é válida, mas você precisa informar, você precisa ter os seus arquivos informando, né, tendo a licença válida, né, a licença dela, você precisa ter informações sobre isso e você precisa guardar, certo? É uma questão de segurança, tá? Uhum. Mas geralmente, né, agora, quando é um tu tá falando de transporte de resíduo para reciclagem ou tu tá falando de transporte de resíduo perigoso? De reciclagem. Perigoso é aqui no Ceará mesmo. Tipo, a Pronto, gente pronto. tem um Era exemplo. isso que eu ia falar. A gente tem os materiais cartonados, né? Que a gente não tem tecnologia aqui no Ceará. Então, Sim. é uma empresa de Itu, São Paulo, que faz a coleta e vai, tem a dúvida. Esse transportador precisa se regularizar aqui, tendo licença lá em Itu, São Paulo, ele já tem uma licença. Se for resíduo perigoso, ele precisa, tá? Se for resíduo de reciclagem, não é necessário. Ainda, Ah, entendi. certo? Ainda. Voltando Obrigado, aqui. professor. Por nada. Professor, Oi, momentinho, pode falar. só complementar o que o Israel estava Só falando, mas aumentar aqui que eu não estou te ouvindo bem, não. Peraí. pois veja aí. É o Pronto. seguinte, eu acho que, assim, mesmo que ele tenha licença lá em São Paulo, para ele atuar no Nordeste, ele tem que ter, a SEMAS cearense tem que dar o aval do que ele tem que entrar aqui no Nordeste, no Ceará. Ou seja, não é porque a licença dele vale, a licença que seja nacional, licença nacional, mas Estado, até porque quando ele vem com a nota fiscal, quando ele entra no Estado, ele tem que validar aquela nota fiscal para ver se está tudo de acordo para dar continuidade, entendeu? Eu acredito que seja dessa forma. Ele tem que ter o aval do órgão do Estado. Não é porque ele tem lá. Eu estou pensando assim também, né? Que é o que acredito que Também. geralmente acontece. Quando vem com notas fiscais, eles passam nas receitas federais, nas receitas, né? De cada estado, na entrada de cada estado, para poder validar, não é isso? Eu acho que é assim. Sim. Sim, sim. Isso é mais rígido com o resíduo perigoso, né? É bem mais rígido. Mas eu entendi o que tu quis dizer. Paulo, mas essas empresas, né, que trabalham no Brasil todo, elas têm um cadastro no CINI, no MTR, e a gente consegue emitir MTR do gerador aqui do Ceará para o destinador dessa empresa de Itu, lá no Sistema Nacional. Só que eu acredito que as empresas, se ela não tem filial em outras, aqui no Ceará, por exemplo. Então, ela não vai abrir uma licença sem ter uma filial aqui. A gente não pode ter dupla fiscalização de uma mesma filial, por exemplo. Então, a fiscalização matriz dela é em São Paulo, e a SEMAS vai entender que ela já é homologada pelo órgão estadual lá e ela está fazendo um trabalho aqui de coleta. Então, acho que é bem plausível, caso seja indagado, sim. Agora, se ela for abrir uma filial, se ela for fazer uma reciclagem aqui no Ceará, aí sim ela precisa ter a licença. Pronto. Mas no caso, seria a licença para transporte, né? Transporte perigoso. Aí ela tem que ter,
para ela atuar entre Isso, estados. nacionalmente, né? Aí, para destinação, aí serve a nacional também, a do estado que ela é independente. Uhum. Perfeito. Obrigada. Ó, o pessoal que já trabalha, né, com isso, né, eles vão ali, né, já sabendo bastante da realidade. Obrigada, gente, pela contribuição. E finalizando, é isso, né? Resumão aqui, segrega, acondiciona recipientes específicos para cada resíduo, se o resíduo é perigoso, se não é. A liberação para o transporte, né? Não pode ser sem lastro, tem que ter essa identificação do que está sendo transportado, para onde vai, por quem, dentro dos 3 atores, né? Ali de movimentação desse resíduo. E a excelência ambiental começa na organização física de toda essa logística, certo? Então, com isso, a gente finaliza aqui essa conversa, né, sobre essa parte de acondicionamento, segregação, acondicionamento e transporte, que é uma parte importante, né, muito importante, mas a gente vai ver mais na frente também outras coisas, né, tão importantes quanto, que a gente vai entrar na questão do tratamento, quais os tipos de tratamento, quais são os tipos de tratamento que existem e que tipo de resíduo pode passar por cada tipo de tratamento desse, né? Então, a gente vai começar a entrar no mundo mais aprofundado ainda sobre cada tipo de resíduo, sobre as regulamentações específicas de resíduos de serviço de saúde, regulamentação específica de resíduo da construção civil, né? Então, a gente vai começar a ver como é que acontece. Como é que eu faço esse tratamento? Como é que eu faço para destinar depois de que, né, quando não há possibilidade de tratamento, né, quais são as alternativas de destinação final, que são também, né, uma coisa muito interessante de se entender, né, de perceber quais os avanços que existem nisso, certo? E eu gosto bastante dessa parte, principalmente da parte de tratamento, que é a que eu gosto mais. E é isso. Vocês têm alguma questão, alguma pergunta, alguma dúvida? Sobre a prova também, alguém quer perguntar algo sobre como vai ser a nossa avaliação? Eu penso em fazer também um momento ali de um resumão antes da avaliação, certo? Fazer um resumão, não que eu vá, né? Não que eu vá ali dizer, mas é importante, porque como a gente está nesse formato EAD, é importante a gente conversar um pouquinho sobre todos os conteúdos, fazer um momento ali e levar uma prova bem objetiva para que, né, vocês tenham a oportunidade, né, de realizar ela em tempo legal, né, e ao mesmo tempo ter a máxima possibilidade de um êxito, né, na execução da prova. Tá bem? Beleza? Podemos finalizar? Sim, pronto. Pois eu vou parar a minha apresentação. Para a gravação.